Pode. Então tá, gente, boa noite. Pra quem não me conhece, eu me chamo Laís. E esse é o meu trabalho de conclusão de curso, que se denomina como prospecção de termos candidatos no domínio do transtorno espectro autista. Eu sou a autora do texto e o Benjamin é o meu orientador. Pode passar, Matheus, por favor. Bom, na nossa introdução, por quê, né, da criação, o que é a prospecção? A criação, né, de um vocabulário controlado ou de sistema de organização do conhecimento. A criação e manutenção de sistemas de organização do conhecimento são caras e exigem uma análise minuciosa que deve ser passada por uma grande equipe. A prospecção de termos candidatos ela é benéfica porque ela auxilia os processos iniciais da construção de sistema de organização do conhecimento. A segunda coisa, o que é um termo candidato? Bom, um termo candidato são as palavras ou termos, né, de interesse dentro de um determinado contexto. Para a mineração de dados, são informações significativas dentro de uma determinada comunidade ou de um corpus, como foi o meu caso. Nessa pesquisa, a escolha dos termos candidatos ela foi através de siglas. As siglas elas evitam ambiguidade, garantem o contexto de cada sigla, elas são concisas e não falham na comunicação, de forma rápida e eficiente. E o que é a prospecção? A prospecção é uma estratégia utilizada para lidar com a falta de terminologia padronizada em determinadas áreas do conhecimento. Ela é responsável também por identificar os padrões dentro de um contexto específico, implicando em ampliação de vocabulário, flexibilidade de conceitos e identificação de relação entre entidades. Introdução agora um pouquinho sobre o autismo e por que eu escolhi o autismo, né? Então, quando que o transtorno, né, o transtorno espectro autista, ele foi identificado? Os estudos sobre o TEA, eles iniciaram fielmente, né, através Errei, vou começar de novo. Quando que o TEA, ele começou a ser estudado, ele foi identificado. Os estudos, de fato, começaram a ser estudados lá no século XX, na metade do século XX, porque anteriormente, na metade do século XIX, as pessoas não acreditavam que crianças poderiam ter transtornos mentais. Então, eles não estudavam isso anteriormente, sabe? Então, eles só eram identificados esse tipo de transtorno lá na fase adulta. Já no século XX, na metade do século XX, o Leo Kanner, que era um psiquiatra austríaco, ele deu a primeira definição, lá em 1943, como distúrbio autístico do contato afetivo. Lá em 1944, o Hans Asperger, que era um psiquiatra alemão, ele deu a segunda definição em 1944 como psicopatia autística. Asperger vem a ser atualmente como um espectro dentro do autismo, no grau mais, no nível mais tranquilo, digamos assim, no nível mais básico do autismo. Gente, todos os termos que eu utilizarei aqui para me denominar algum tipo de transtorno ou sobre o autismo de fato, isso foi consultado com um especialista na área, então, para não cometer nenhum tipo de capacitismo, tá? Beleza. Desde a metade do século XX, então, as pesquisas sobre o autismo vêm se avolumando e tornaram o assunto evidente à sociedade contemporânea. O que são comunidades discursivas? Que eu vou citar muito aqui. São determinados grupos de pessoas, ou não, pode ser ou não pode ser, grupos de pessoas que compartilham dos mesmos interesses, linguajar, jargões e entre outras características. E a comunidade discursiva do TEA, né, transtorno espectro autista. Ela engloba a comunidade autista como um todo, compartilhando dos mesmos diagnósticos ou diagnósticos similares, as mesmas características sociais, que é dificuldade de interação, comunicação verbal, entre outros aspectos. E também pode considerar que os profissionais da área da saúde, né, os psiquiatras e psicólogos que estudam o transtorno espectro autista e vão a fundo nas pesquisas, eles atuam diretamente com os aspectos do TEA e se apropriam dos temas que envolvem essa comunidade. Ai, tô nervosa. Parece que eu tô apresentando o TCC. Qual que são os objetivos do meu trabalho, então? O objetivo geral é prospectar os termos candidatos no domínio do TEA, e os específicos é minerar e extrair os termos candidatos do corpus textual, produzir um modelo de banco de dados relacional e, a partir dos resultados da mineração, produzir um modelo de banco de dados relacional a partir dos resultados da mineração dos dados, aplicar algoritmos de centralidade, organização e agrupamento,
originar um grafo, né, dos termos prospectados e gerar uma lista de termos candidatos. Por que criar um sistema de organização do conhecimento referente ao TEA, né? No Brasil, até o presente momento em que eu realizei a pesquisa, não tem nenhum registro sobre tal material que de fato organize e classifique termos que estão relacionados ao domínio em questão. Isso traz credibilidade e visibilidade à comunidade discursiva do TEA, que futuramente pode se tornar um domínio, que ele ainda não é, a gente está nessa fase de estudo, e auxiliaria principalmente no âmbito da ciência da informação a indexação de termos corretos em unidades de informação para que esses materiais consigam ser bibliografias que ajudem em possíveis diagnósticos precoces. A metodologia. Bom, eu vou usar a análise de conteúdo, a análise temática, a exploratória e a de rede. A análise de conteúdo ela busca a compreensão de dados qualitativos, então ela decodifica e interpreta os dados textuais. Na análise temática, ela categoriza os temas recorrentes em um grupo de dados a fim de organizá-los. A exploratória é a etapa que explora os dados iniciais de forma ampla, através de técnicas estatísticas e insights preliminares. Os insights são os resultados da identificação de tendências e relações significativas entre termos. E a análise de rede, por último, né? Estuda as relações entre entidades que estão interconectadas através de técnicas que buscam a aplicação de centralidade, a centralidade é o algoritmo de centralidade, a importância de um nó na rede com base na sua influência, a organização, que é a forma que os nós estão conectados, revelando a existência de clusters, que são os grupos de nós que apresentam um alto grau de interconectividade, e as hierarquias no fluxo da rede. E o agrupamento, que são grupos de nós que apresentam um alto grau de interconectividade. Então tá, nos resultados a gente começa então a fazer essa prospecção, essa mineração através, a gente escolhe um corpus textual, né, um corpus de pesquisa e tudo mais, a gente recolhe o link desse lugar, desse site no caso, né, joga dentro do HTTEC, e através dele ele pega PDF, ele pega MP3, ele pega imagens, ele pega tudo que você solicitar pro programa. Depois, feito isso, ele vai retirar tudo, no meu caso foram PDFs. Esses PDFs eu transformei eles em TXT, que aqui não dá pra ver, mas são mais ou menos 18 PDFs que eu transformei em TXT, pode passar. Depois eu joguei esses TXT dentro do pré-banco de dados do OpenRefine e ele me separou em 3 colunas, que eu não estou conseguindo enxergar, que é a primeira identificando qual que é o documento, aqui a chave do documento, ele separou os documentos, ele descreveu por linha cada documento, e aqui depois da aplicação de uma fórmula, eu consegui minerar as siglas que eu solicitei para o OpenRefine. Depois disso, a gente pede para o OpenRefine fazer a exportação desses dados, pode ser em SQL ou qualquer outro formato que você desejar, pode ser, sei lá, outro formato de programação. Pode passar. E aí inicia as etapas do banco de dados, de fato, né? Eu criei 4 tabelas, foram mais, mas aqui eu criei 4 tabelas para exemplificar, que é a categoria tem sigla, doc e doc tem sigla. A categoria, eu vou falar primeiro sobre a doc, que ela tem o ID do doc e tem os documentos. A tabela de doc tem sigla, que vai ter os documentos e as siglas que estão relacionadas. A tabela de categoria, que ela vai ter a categorização todas as categorias que eu consegui, como falo? Esqueci a palavra. Extrair? Não, os termos que eu extraí eu consegui categorizar eles dentro de uma tabela. Então, a tabela categoria tem siglas, vai ter as categorias e os termos que foram extraídos. Pode passar. Puxa também isso.
Nossa, agora ficou difícil. Aí essa aqui é a tabela DOC tem sigla, que a gente faz o agrupamento e faz a contagem dos termos. Pode passar a imagem. E aqui ele vai contar a frequência de cada termo que estava dentro dos textos. Então, por exemplo, o TEA teve 112 aparições dentro do corpus textual que eu escolhi. Pode passar. Esse é o grafo inicial, sem nenhuma limpeza de dados, sem nenhuma aplicação de nenhum algoritmo, a não ser o de agrupamento que eu tinha solicitado lá no banco de dados. Então ele ficou assim, não mostra nada muito relevante, a não ser essas arestas que juntam para uma comunidade específica, para um termo específico. E aqui aplicando a centralidade de grau, que analisa a importância na rede, que não se refere à quantidade de frequência. Ele analisa essas comunidades, ela não se refere à quantidade de frequência delas, mas sim à importância. Pode passar. Aqui é a centralidade de intermediação, que identifica os nós responsáveis por representar a comunicação entre o fluxo. A gente não conseguiu muita coisa aqui. Pode passar. E aqui, por fim, esse é o último grafo, ele é o grafo final, que a gente aplicou o grau de modularidade, que é responsável por calcular a conexão da estrutura de rede, permitindo a representação dos clusters. Aqui ele evidencia a comunidade do termo SP, Estados Unidos e TEA. A gente não sabe qual é a relevância terminológica que relaciona São Paulo e Estados Unidos com o TEA. Acredito eu que seja pelas pesquisas que são feitas em São Paulo e nos Estados Unidos, por isso que está evidenciado, por isso que eles são mais frequentes e aparecem mais no grafo. Tá muito ruim? Os resultados, as categorias através dos gráficos. Então aqui, depois de ter feito os grafos, então eu categorizei eles, fiz um gráfico, né? E aqui apresentei 1, 2, 3, 4, 5, 6 categorias, que não passou ainda pela limpeza. Então, por exemplo, a localização é mais localização geográfica mesmo que aparece, então acredito eu que não foi tão relevante, por isso que lá no próximo gráfico que eu vou mostrar, ele não vai entrar, não vai ser tão importante. Organizações também não, ou instituições, porque terminologicamente não está tão relacionado com o transtorno do espectro autista. Pode passar. Então, para o gráfico final, resultou em três categorias: diagnósticos e sintomas, intervenção e serviços de saúde. Pode passar. Daquele último gráfico, resultou em 3 tabelas. A primeira tabela de diagnósticos e sintomas, que tem siglas que estão relacionadas diretamente com diagnósticos ou sintomas referentes ao transtorno do espectro autista ou de transtornos semelhantes, como, por exemplo, o TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de personalidade. Todos esses são transtornos do neurodesenvolvimento. Ou então, por exemplo, a CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. A tabela 2 é a tabela de intervenção, que são as abordagens que os psicólogos e psiquiatras usam para realizar a terapia, né, o tratamento com os seus pacientes autistas. Então, por exemplo, a mais utilizada delas, a mais comum delas é a ABA, análise do comportamento aplicada. Pode passar. E na tabela 3, que é o serviço de saúde, que estão diretamente ligados ao transtorno do espectro autista, entre outros tipos de doenças e transtornos, que é o Ministério Público de Saúde e o Sistema Único de Saúde. Para concluir todo o meu trabalho, o que eu tiro disso, né? Que todas essas análises, a prospecção de termos candidatos, e todas essas análises, as ferramentas que eu utilizo, elas são poderosas para aprofundar suas investigações em diversas áreas do conhecimento, graças aos avanços tecnológicos e às metodologias disponíveis para a coleta.
análise e disponibilização de recursos computacionais, facilitando a análise de dados para que não se faça isso manualmente, pois permite que os algoritmos tratem de dados massivamente, identificando padrões e tendências em grande conjunto de dados. Porque se eu pegasse um grande conjunto de dados e analisasse isso manualmente, eu demoraria muito, eu gastaria muito mais dinheiro e muito mais tempo realizando isso, mesmo que eu tenha uma grande quantidade de pessoas trabalhando em cima para fazer a construção de um vocabulário controlado. E no que isso implica? Isso pode auxiliar na indexação, né, e recuperação eficiente de informações, para dar visibilidade às comunidades discursivas que posteriormente estarão relacionadas aos temas escolhidos para a construção do vocabulário controlado. Essas análises permitem que os pesquisadores identifiquem os padrões e tendências em um grande volume de dados, contribuindo para uma visão mais ampla e precisa sobre os temas de estudo. Aí para passar. Aí se você tiver alguma dúvida, vocês me mandam aqui. Parabéns. É isso, gente.